Antes de receber meu convidado, quero mandar um beijo enorme para Mona Lisa Calesso, que falou que gosta muito do programa, que está ligadinha, ó. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu recado, pela sua atenção, tá bom? Olha, você trabalha sem carteira assinada? Sim? Você não é a única, não. Você faz parte de um número enorme de pessoas que trabalham em algumas profissões diferentes e que não têm o registro na carteira. Hoje, para saber mais sobre direitos e deveres desse trabalhador, é que eu recebo aqui o advogado Rudolf Christens. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Não adianta, esse número cada dia aumenta mais. Cada dia aumenta mais. Por que, Rudolf? Pelos encargos, pelos impostos? Muitas vezes é pelos encargos trabalhistas, que são grandes, outras vezes é até pela própria opção da pessoa, que não deseja ser subordinada a ninguém e ela se torna um trabalhador informal. Tá, mas isso não quer dizer que ela não tenha direitos e deveres. Ah, sim, sem dúvida. Um exemplo, uma pessoa, um catador de papelão. Certo. Eles existem, a cooperativa deles, o sindicato deles. Só que a pessoa, ela não quer ser subordinada a alguém, a um chefe, e ela se torna um catador de papelão. O que ela faz? Muitas vezes ela mesma vai lá e paga o INSS dela. Isso ela pode, toda pessoa tem direito a se aposentar decorrente da sua contribuição. Certo. Daí, outras vezes ela própria faz um contrato temporário de prestação de serviço para alguém. Ela, pessoa física, é um trabalhador informal, a pessoa física prestando serviço para alguém, um jardineiro. Sim. Tudo isso eles possuem os direitos deles, que para quando chegar na melhor idade, quando for o tempo de se aposentar, ela ter todos os benefícios, tem tudo isso. Que cá entre nós são muito poucos, né? São muito poucos. Assim, poucos que a gente fala, o valor relativo é muito baixo, né? Ao que você contribui pelo que você recebe posteriormente, né? Tá, mas vamos falar um pouquinho primeiro sobre os direitos, depois sobre os deveres, tá? Vamos pegar um caso onde uma pessoa presta serviço para alguém, vamos supor numa empresa de informática. Ele vai lá, ele conserta os computadores, ele atende nas casas, mas ele faz esse trabalho em nome de uma empresa. Ele presta serviço para essa empresa, não é funcionário da empresa. Certo. Mas ele cumpre horário, ele tem que cumprir horário, vamos começar assim, ou não? Tudo é relativo. Às vezes existe um contrato de prestação de serviço para essa empresa que não vincula, ele vincula a pessoa física, uma empresa, uma pessoa, uma personalidade jurídica, que seria uma pessoa jurídica, certo, que só é representada por essa pessoa. Muitas vezes as empresas preferem fazer isso para não ter vínculo empregatício. Entendi. E daí o que acontece? Representantes comerciais acontece bastante. Ele tem uma empresa lá, ela tem vários produtos para vender. E esse representante comercial, ele prefere não ser subordinado a essa empresa e ser representante comercial de várias outras, não só dessa. Ah, entendi. Não tem exclusividade com ela. Não tem exclusividade. Daí o que acontece? Ele monta uma empresa dele, ele é o dono da empresa, a pessoa jurídica é feita no nome dele, existe um CNPJ no nome dele, uma firma individual. Certo. E daí ela presta serviço para várias outras. Só que é importante, ele vai pagar esses impostos, esses encargos, sobre a personalidade jurídica dele, certo, como autônomo, para ter os benefícios que todos... Entendi. Como eu faço com o Fabiana por Elas, por exemplo, né? Eu tenho a minha empresa e eu mesma pago os encargos e impostos da empresa e meu sem ter chefe, sem ter vínculo. Prestadores de serviços não precisam horário estabelecido, então? Vai de um acordo? Vai de um acordo entre o contratante e o contratado. Tá. Como é que funciona pessoas que trabalham com comissão? Normalmente são vendedores, né? Isso. Também não tem vínculo. Dependendo, esse exemplo que eu citei anteriormente não tem vínculo. Tá. Daí, se a pessoa trabalhar, existe o contrato lá de representação. Daí, ela vendeu, um exemplo, 100 mil reais, ela fica com 4%, 8%, é relativo, sim, depende da empresa, depende do produto também. Tá, porque hoje esse mercado cresce muito também, né? Cresce dos muito. Vendedores autônomos comissionados. Isso. Até pela autonomia da pessoa, né? O nome já diz autônomos, pela possibilidade que existem pessoas que elas são excelentes numa prestação de serviço, num ramo de mercado, num comércio em si, e ela não quer ser subordinada a ninguém. E ela prefere, às vezes,
montar essa empresa dela e ela fazer o potencial dela vender. Ela vai, um exemplo, Ponta Grossa, Cáscara, e ela não se limita. A empresa dela pode começar a crescer. Entendi. Existem muitos casos, as empresas de representações, que a pessoa começou e a pessoa é muito boa vendedora. Quando vê, ela não conseguiu dar conta do mercado dela, ela acabar contratando mais pessoas para trabalharem por ela. E aí ela pode ter um crescimento profissional e financeiro muito maior também, né? Como é que funciona assessores? Com exceção de assessor de político, que a gente sabe que tem um salário exorbitante, benefícios, etc, etc. Assessores, porque existem muitas pessoas que trabalham assessorando a outras, né? Isso. Também pode ser um hoje mercado em dia informal? Aquele coach que falam, né? Que seria uma... Só que normalmente esses assessores, eles têm uma... Esse coach, por exemplo, é uma pessoa normalmente formada em administração, ou contabilidade, ou direito, assim. Só que esses coaches, existe uma empresa de assessoria. Entendi. E daí seria mais uma prestação de serviço de uma empresa para outra. De serviço. Uma prestação de serviço de uma empresa para outra. Não seria em si um serviço autônomo, assim, sabe? Ah, entendi. Só um exemplo, auditor. Mas um auditor que fosse autônomo é muito difícil achar hoje em dia, sabe? Até pela pessoa, ela não vai... Ela só, uma empresa que está passando por uma dificuldade financeira, ou uma empresa que tem um sucesso grande, muitas vezes eles contratam uma empresa para fazer essa assessoria, até para ver uma auditoria na empresa. E essa empresa não fecha contratos, às vezes, com um auditor só. Eles preferem ter vários, ou ter uma empresa que represente eles, que faça toda a assessoria que eles desejam. Desde contábil, jurídica, administrativa, tudo. Tá, a gente falou um pouquinho do trabalhador, agora vamos falar do empregador, tá? Certo. Então, por exemplo, eu conheço inúmeras pessoas que têm alguns funcionários ou prestadores de serviço que não são registrados, é claro, mas que mesmo assim honram todos os direitos. Por exemplo, férias, 13º. Isso funciona normalmente? Isso funciona, mas não é o que é praticado. Acontece o que é praticado, mas não acontece o que é legal, né? Tá. Porque o que acontece? A pessoa, a partir do momento que existe esse vínculo empregatício, a pessoa, ela se dispõe o seu tempo para uma empresa. Existe aquela subordinação, aquela onerosidade, tem tudo isso, como existe num vínculo empregatício. Certo. E daí a pessoa tem os direitos dela, tem tudo, só que às vezes ela não tem carteira assinada. O que acontece? No tempo dela de contribuição, consequentemente ela não recebe o FGTS, a pessoa, muitas vezes, o empregador fala, não vou te registrar, mas eu te deposito o FGTS por fora. Só que acaba que o empregado acaba gastando esse FGTS, não deposita, o INSS não é depositado também, não é descontado do funcionário, e vai chegar uma pessoa com 30 anos trabalhando, é um pique, uma pessoa com 50 anos trabalhando é outro pique. Outro, certo. E às vezes a pessoa se dispõe 5, 10, 15 anos para essa empresa e não tem tudo recolhido lá atrás. O prejudicado vai ser o empregador, ou o empregado. Entendi. O empregado vai ser o prejudicado, não vai ter esses benefícios, vai ter que se aposentar posterior à data que ele estava pensando, e o empregador ele acaba até sendo beneficiado porque não recolhe vários tributos que precisam ser recolhidos. Entendi. Por economia ele não faz isso e o funcionário acaba sendo prejudicado. O funcionário acaba sendo prejudicado. Eu estava lendo uma reportagem esses dias, já que nós estamos falando desse assunto. Isso é uma característica, você até me corrija se eu estiver errada, mas pelo menos foi o que eu li na revista Exame. Esse negócio das pessoas ficarem cobrando carteira assinada, férias, nananã, de terceiro mundo. Os países de primeiro mundo já não trabalham mais assim. Não existe. Não existe isso, né? Cada profissional presta o seu serviço, as pessoas fazem previdência privada para a sua velhice, não ficam contando com fundo de garantia, aposentadoria. Recebem um valor muito maior quando se aposentam. Sim. E arrumam um emprego muito mais fácil. Sim. Porque o que acontece hoje no Brasil, infelizmente, é que como para o empregador sai muito caro registrar um funcionário e os benefícios do funcionário são tão menores que as pessoas acabam ou perdendo o emprego ou não arrumando emprego. Tá aí o que aconteceu com as domésticas. Não, quando existe uma crise no Brasil, o meu modo de ver, existe uma crise financeira,
que o primeiro atingido é o consumidor, segundo o empregado. E que nem um exemplo, nos Estados Unidos, eles têm as altas e baixas temporadas, né? Aquela temporada, um exemplo, de compra de roupa esportiva, que daí tem aquelas altas temporadas. O trabalhador vem, ele é contratado temporariamente para exercer uma função de 4, 5 horas diárias, que é a área do pique da loja, e ele tem conhecimento disso. E o próprio trabalhador lá, ele recolhe, ele tem o conhecimento que ele tem que recolher, porque posterior ele vai necessitar desses impostos. Certo. A previdência privada aqui é um exemplo. Por que está sendo todo mundo que possui uma condição, ele está pagando essa previdência privada? Porque ela dá um benefício maior que o INSS dá. Claro. E não tem aquela burocracia do INSS, tudo. Ela é benefício privado, você vai lá, recolhe, vai chegar num certo tempo, você recolheu tanto, você tem tanto direito. Porque hoje em dia, Rudolf, se você não for político ou militar, a tua aposentadoria pelo INSS é ridícula. É complicado. Né? Vamos falar a verdade. Eu posso falar porque eu não sou uma pessoa política, eu sou uma pessoa pública, eu posso dar a minha opinião. Então, muito mais vale a pena você pagar uma previdência privada com o salário que você recebe do que ficar cobrando isso. E ainda no Brasil tem uma coisa muito, muito, muito triste, que é assim: o empregado fica numa empresa, por exemplo, por 7, 8 anos, trabalhando talvez sem carteira assinada, que acontece muito. Aí, quando é mandado embora, ou quando sai do emprego, vou levar para o ministério. Eles adoram fazer isso. Adoram. Ficou 8 anos sem saber que era registrado? Eles não é possível, né? Hoje em dia até existe uma possível até má fé, às vezes, do funcionário, com o intuito de receber o seguro-desemprego. Entendi. Eles, não me registre, não, vou receber o seguro-desemprego, tal, depois que eu receber, você me registra. Daí, às vezes, a pessoa vai lá e tal, isso e aquilo, e concorda, e chega no final, vou puxar no ministério. Eles vão lá, eles já têm o intuito de entrar com a ação. Tanto é que o judiciário está abarrotado dessas trabalhistas. Lógico, já sabem que o funcionário vai fazer isso. Já né? sabe. Agora, é um alerta para você que tem esse hábito, ou que está com essa mentinha aí. Hoje, o novo empregador, a primeira coisa que ele olha é se a pessoa já entrou com uma ação contra alguém. Né? Porque você quer parceiros e não alguém que já venha com uma outra intenção. E hoje em dia as empresas, elas estão cada vez mais criteriosas nisso, assim, sabe? Porque é interessante você às vezes recolher tudo, às vezes não sempre recolher tudo certinho, do que posterior você pagar com juros, correção monetária, claro. Honorários, tem tudo isso. É mais barato você ter uma assessoria do que você ter uma reclamatória trabalhista. Entendi. Então, mesmo no caso de pessoas que optam em trabalhar de uma maneira informal, eles podem ter uma assessoria jurídica para isso? Podem, isso não tem problema. Assessoria jurídica qualquer pessoa pode ter, isso não... Porque aí é legal, né? De repente você faz uma coisa... tudo que é tratado não é caro, né, Rudolf? Assim, então, de repente, se você tem uma empresa que presta serviços, ou você é um profissional liberal, de repente senta, faz um contrato, é possível isso? Sim, sem problema. Né? Um contrato de trabalho, de prestação de serviço, e começa a investir no seu futuro. Como o Rudolf falou, mesmo as pessoas que não têm carteira assinada podem recolher os seus encargos, podem pagar o INSS para depois requerer fundo de garantia, essas coisas? Não, o fundo de garantia quem paga é o empregador. Tem que estar registrado. Tem que estar registrado. Tá. Mas o INSS, o trabalhador informal, pode, isso não tem problema. Diariamente a gente vê casos em jornais que a pessoa, qualquer artesão paga INSS, porque não sabe que um dia ele vai precisar. Entendi. O que é necessário, todo mundo sabe que daqui, eu tenho 26 anos, daqui 30 anos, eu não vou ter o pique que eu tenho, vai ter tudo isso. Nem que esse benefício venha para ajudar a pagar a medicação, sem dúvida. Né? Ou ainda os mais felizados ainda possam usar esse dinheirinho para ficar mais confortável um pouquinho, aliado a outras rendas que possam vir a ter. Sim, né? claro. Adorei nosso papo, viu? Okay. Obrigada. Foi bem informal, né? Mas é verdade, assim, porque é um assunto meio polêmico, porque mexe com duas partes, né? Mas é importante, sim, que o Brasil tenha esse alerta e comece a investir mais em capacitação profissional. Hoje, se você for na Agência do Trabalhador, tem inúmeras ofertas de emprego. O que não tem são pessoas capacitadas
para exercer aquelas funções, né? É verdade. E aí as pessoas que não têm essa capacitação, infelizmente começam a trabalhar com salários muito baixos, que é desmotivador, claro. Né? Um exemplo, nossa cidade, todo dia a gente vê em jornais que está vindo cada vez mais indústrias, cada vez mais possibilidades de emprego. É importante a pessoa cada vez se aperfeiçoar no ramo que ela gosta, que ela entenda, para que nunca venha precisar de ser trabalhador informal, ou que, se for trabalhador informal, seja de ótima qualidade e aumente cada vez mais seus ganhos. Verdade. Rudolf, a gente pode deixar um telefone se alguém tiver uma dúvida ou precisar de uma consultoria? Pode deixar do escritório, é o 3222-2200. 3222-2200. Isso mesmo. Bem facinho. A revista está quase, viu, Rudolf? O Rudolf é colunista, está na próxima edição também. Está ficando linda, show de bola. Não, parabéns pela revista. Imagine, parabéns para vocês, né, que enriquecem com conteúdo. Obrigada. Cada vez melhor. Tá, né? Que bom, fico feliz. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Olha, hoje a gente falou um pouquinho aqui de direitos e deveres, não é? Dos trabalhadores. Você tem uma sugestão, quer fazer perguntas para o advogado Rudolf? Você pode enviar para a gente através do e-mail fabianaporelas@hotmail.com ou através da nossa rede social, Programa Fabiana por Elas. A produção depois marca um horário novamente, nós trazemos o Dr. Rudolf aqui e esclarecemos as dúvidas. Feito? Vamos para mais um intervalo? Ah, mas não sai daí. No próximo bloco tem moda. Moda gestante, Camila?